TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Almoça Grátis. O programa aqui é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, utilidade pública ao telespectador que nos acompanha sempre ao vivo toda terça-feira. A reprise do programa é sábado, a partir de 1 da tarde. Sempre gosto de lembrar que programa de saúde gravado é no sábado, não tem como você participar. Ao vivo é só na terça-feira e é só aqui na TV Candidez. A direção da TV Candidez mantém aqui a sua estrutura para que possamos levar ao vivo nessa interação com o nosso público que nos acompanha pela TV Candidez do canal 13 ou de qualquer parte pelo www.tvcandidez.com. A sua participação ela é muito importante e, é claro, ela é bastante válida, apontando uma dica e apontando um caminho. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora a minha entrevistada dessa noite com muito prazer. Pela primeira vez em 2019, eu recebo hoje a médica Aisha Aguiar Moraes. Nós vamos falar sobre problemas hormonais, osteoporose, tireoide, obesidade e também diabetes. Nosso WhatsApp já está na tela, que é o 3222-5052. Você pode participar conosco. Aisha, boa noite. Que prazer recebê-la aqui pela primeira vez neste ano de 2019. Eu fiquei muito feliz com o convite. É um grande prazer estar aqui de novo. Muito bem, nós estamos ao vivo hoje, a 9 de abril. É a segunda terça-feira de abril. Você pode participar conosco no oferecimento da Unimed Divinópolis e da Megscan. Nós estamos ao vivo e ao vivo é bastante importante. O que são os problemas hormonais? Então, a gente pode ter tanto excesso quanto falta de cada um dos hormônios. Existe uma patologia para cada um desses hormônios. Então, por exemplo, doença tiroidiana. Se a gente tiver falta de hormônio tiroidiano, a gente vai ter o hipotiroidismo. Se a gente tiver excesso, a gente vai ter o hipertiroidismo. Mesma coisa hormônio de crescimento. Se a gente tiver falta, a gente vai ter, por exemplo, baixa estatura. Se a gente tiver excesso, a gente vai ter alta estatura, pode ter acromegalia, né? No caso de adultos. Então, é muito importante que a gente tenha um equilíbrio dos hormônios que ajudam a regular todo o nosso organismo para que ele funcione nesse equilíbrio mesmo, nessa manutenção da nossa homeostase, né? De todo o funcionamento do nosso organismo. Por isso que também é importante que cada médico, né, tenha responsabilidade ao prescrever os medicamentos. Reposição de hormônio é para quem tem deficiência daquele hormônio, senão a gente pode causar dano. Quando que a pessoa deve começar a se preocupar com problemas hormonais? E nesse início de bate-papo, nós estamos falando tanto de homens quanto de mulheres, né? Correto? Sim. Quando é que a pessoa deve começar a se preocupar? Eu acho que é quando a mãe está grávida, quando o bebê está na barriga da mãe, né? Então, muitas vezes a gente faz, inclusive, dosagem de hormônio tiroidiano, né? Durante o pré-natal, os ginecologistas pedem, os obstetras, para assegurar de que o hormônio tiroidiano da mãe seja suficiente para o bebê, que nas primeiras 12 semanas, no início da gravidez, os primeiros 3 meses, ainda não possui quantidade suficiente de hormônio. Caso a mãe também tenha diabetes ou alguma hiperglicemia, né? Isso também deve ser tratado para que o bebê se desenvolva de forma adequada. Quando nasce, aí já tem o teste do pezinho. E na medida em que vai crescendo, o acompanhamento com o pediatra, ele sempre vai fazendo seus rastreamentos de alguma patologia hormonal e, caso necessário, a gente faz um acompanhamento conjunto. Pode haver também o excesso, pode haver a falta do hormônio, mas pode se registrar também o excesso? O excesso e também. E qual que é o mais difícil de ser tratado? Geralmente os excessos acabam ficando para o endocrinologista mesmo. Então, o hipotiroidismo algumas vezes é acompanhado pelo clínico, mas o hipertiroidismo é mais comum, por exemplo, que ele seja acompanhado pelo endocrinologista. Né? Questão mesmo de experiência com os medicamentos, de manejo mesmo. Então, a gente está sempre à disposição dos pediatras, dos clínicos, dos ginecologistas para fazer um acompanhamento conjunto.
né? A gente já teve uma oportunidade de entrevistar aqui outros médicos que falaram especificamente sobre a questão da reposição hormonal masculina e outros também que falaram sobre a questão da reposição hormonal feminina. Na mulher, essa reposição ela acontece a partir de que idade? E sempre vai se coincidir com o início da menopausa, com o fim do ciclo menstrual? Sim. Sim, interessante. Então, a gente pode usar hormônio feminino na mulher em vários momentos, seja para contracepção, seja para tratamento de algumas doenças através de anticoncepcional mesmo, mas a terapia de reposição hormonal, realmente ela vai acontecer quando o hormônio feminino estiver se reduzindo, não necessariamente que a mulher tenha tido a menopausa, né, tenha tido a sua última menstruação, mas pelo menos que ela tenha uma redução da produção ovariana dos seus hormônios. Nem sempre vai estar indicado. Muitas mulheres vão passar, né, por essa menopausa, vão parar de menstruar e não vão ter sintomas que justifiquem o risco que existe algum risco sim, da gente repor esses hormônios. Então a gente tem que pesar o risco e o benefício. A terapia de reposição hormonal nas mulheres, da menopausa, ela realmente traz muito benefício sintomático. Então, aqueles calorões, aqueles fogachos são muito desconfortáveis para algumas mulheres, inclusive atrapalhando o sono. E isso faz com que, para algumas delas, que não tenham contraindicações, seja necessária essa reposição hormonal, geralmente por 2 ou 3 anos, e aí os sintomas vão se abrandando e a gente vai conseguindo tirar a medicação. Pode ser necessário também, às vezes, o uso de hormônio feminino vaginal. Às vezes tem aquela secura vaginal, então o uso tópico na vagina mesmo pode ser ter menos consequências sistêmicas, ter menos efeitos colaterais. No caso dos homens, pode existir sim indicação da gente repor hormônio masculino caso ele tenha falta de produção. Então, às vezes, um homem que teve alguma lesão na hipófise ou no hipotálamo, às vezes alguma cirurgia ou uma radioterapia que ele tenha feito, ou um traumatismo craniano, ou até algum defeito congênito mesmo que ele tenha tido, não produz o hormônio que estimula o testículo, ou alguma lesão que ele teve no testículo, às vezes um trauma, às vezes uso de bebida alcoólica, às vezes um medicamento, e alguma dessas situações pode fazer com que haja um hipogonadismo, né? Uma falta de produção de hormônio masculino. E aí realmente a reposição, ela é bem satisfatória, os homens sentem-se bem melhores, com mais vigor, com mais libido, né? Com menos dificuldade nessa parte de ereção. Então a gente só tem que ter o cuidado de saber uma boa indicação. Tendo uma boa indicação, a gente faz com segurança. A gente não deve, um homem que quer ter mais massa muscular, que quer ter mais potência sexual sem ter a deficiência, a gente dá esse hormônio, aí a gente já pode estar causando malefício, já pode ter mais efeitos colaterais. No caso dos homens que têm pode apresentar a questão do problema da falta do hormônio, você consegue detectar isso apenas na conversa ou o exame também, no caso, ele é fundamental? Os dois. A gente só deve solicitar os exames, Samuel, quando a gente tem uma suspeita clínica. Então, às vezes, o homem começa a falar pra gente que ele está percebendo menos pelos nas axilas, que ele está percebendo que ele está se barbeando menos, que ele tem menos desejo, que ele tem menos energia para o dia a dia, né? Às vezes pode vir também junto uma ginecomastia, né? Uma mama que esteja aumentada. Então, geralmente aumenta a circunferência da cintura, mas isso tem outras causas, né, também. Então, a gente vai vendo se tem algum sintoma e aí, a partir daí, a gente pede a dosagem de testosterona total. Caso ela venha alterada, a gente ainda faz uma nova dosagem. A gente tem um cuidado especial nos pacientes obesos, né, porque pode ter uma alteração de acordo com o IMC. Às vezes, a gente precisa de solicitar a proteína que se liga a esse hormônio, né, a testosterona, e a testosterona livre também. E aí, caso haja uma deficiência, aí a gente vai começar a buscar as causas. É uma causa no testículo ou é uma causa cerebral? Aí a partir daí a gente vai fazer um diagnóstico, ver se tem alguma doença por detrás. E se tiver, a gente trata, se for necessário, a gente repõe. Então, por exemplo, excesso de prolactina, né, que é o hormônio que vai fazer com que as mulheres consigam amamentar seus bebês. Os homens também têm esse hormônio. Se ele estiver em excesso, por exemplo, por um tumor produtor, né, tumor benigno, pode haver uma deficiência de hormônio masculino. Então, às vezes, a gente tratando esse excesso de prolactina com um medicamento específico, aí a gente nem precisa de repor testosterona, o nível já volta ao normal. A questão desse exame, no caso dos homens, é feito o exame de sangue? De sangue. E qual que é uma medida correta para saber que
está tudo ok? Isso, aí vai depender do kit. A gente vai pelo ponto de corte do laboratório, mas os estudos, eles falam assim, 250, 350, varia um pouco de acordo com o estudo. O que seria... 300, por volta de 300 mesmo, que seria o mínimo para o homem adulto. O que seria para um homem adulto estar com essa deficiência? Seria abaixo de quanto aproximadamente? Então, abaixo de por volta de 300, depende um pouco do ensaio, mas 250, 350, por volta de 300. Bacana, para você que está ligando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo. Hoje é terça-feira, 9 de abril, é a segunda terça-feira do mês de abril. A gente está recebendo hoje aqui, conforme vocês podem ver, pela primeira vez neste ano de 2019, a Aisha Aguiar Moraes. Ela é endocrinologista. Sempre que a Aisha vem aqui, são muitas as perguntas. A gente está falando sobre a questão dos problemas hormonais. E é claro, a gente vai falar também sobre a questão do diabetes, da obesidade e osteoporose. Você pode participar conosco. Nosso telefone está na tela, é o 3222-5052. O Amostra Grátis da Saúde é ao vivo. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Está de volta a Divinópolis, a relojoaria do Dedé. Consertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. Esta é a construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência. Em todas as fases do empreendimento. Na venda, após venda. São 18 anos. Mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da construtora Pardini, pode ficar tranquilo. Aqui, trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini, confiança e tradição. Informações 3221-8332. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento e peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Está de volta a Divinópolis, a relojoaria do Dedé. Consertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. Muito bem, de volta ao vivo pela TV Candidez, nesta terça-feira, dia 9 de abril. Agora há pouco rodou o comercial da Megscan, que é a parceira do programa Amostra Grátis da Saúde. E vale a pena sempre a gente recomendar e sempre frisar para o telespectador que nos acompanha. Hoje eu conversei com o Thiago. A Megscan, ela tem um atendimento diferenciado, que é o horário estendido. Você que trabalha o dia todo e às vezes fica um pouco desconfortável em sair mais cedo para fazer algum tipo de exame, a Megscan ela coloca para você o horário estendido até às 10 da noite. Falou em ressonância magnética, falou em Megscan, que fica na Getúlio Vargas, 825, bem no centro de Divinópolis. E o detalhe, ela coloca um profissional da segurança para te acompanhar até o seu carro, evidentemente trazendo mais conforto e agilidade para você que precisa da ressonância magnética. Falou em ressonância magnética, falou em Megscan. Avenida Getúlio Vargas, 825, quase esquina da Coronel João Nutini, aqui em Divinópolis. Um grande abraço para toda a equipe da Megscan. Você que não conhece, você que não sabe como é esse ambiente, vale a pena conhecer. É um ambiente muito acolhedor e bastante agradável. Nós sempre estamos aqui dando dicas de corrida, falando evidentemente sobre a importância da atividade física na vida das pessoas. Nós teremos em Belo Horizonte a Night Room BH Rock. É um evento que vai acontecer no dia
27 de abril, é o último sábado de abril. Não importa o seu ritmo, não importa o seu estilo, o que vale é você colocar o seu corpo em movimento. É um sucesso absoluto de público no Brasil e na América Latina. São mais de 15 edições, né? Você vai ficar ligado nos 220. Night Room Rock Belo Horizonte, no dia 27. Você tem aí a opção de você fazer aí 5 quilômetros, 10 quilômetros. Enfim, você pode escolher. Um grande abraço para o Ramon Barreto, que está à frente desse evento. De volta com a nossa entrevista, a gente está recebendo hoje aqui com muito prazer a médica Aisha Aguiar Moraes. Nós estamos falando sobre a questão dos problemas hormonais, osteoporose, tireoide, obesidade e também diabetes. Nós temos aqui, Aisha, perguntas do nosso telespectador e desse trabalho feito aí pela produção do programa Amostra Grátis da Saúde. Eu vou pedir aí ao Lucas que coloque para a gente a primeira pergunta, por favor. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos da TV Candidez, a todos os ouvintes. Eu sou Geraldo Fernandes de Azevedo, farmacêutico da Divifar, e tenho uma pergunta para fazer para a doutora Aisha. A gente tem visto um receituário grande na suplementação de cálcio e vitamina D. A senhora acha necessário as dosagens prescritas hoje? Qual deve ser a dosagem usual para o idoso? E há necessidade de dosagens acima das normais? Muito bem, um abraço aí para o Geraldo. E a médica Aisha responde para a gente. É uma pergunta interessante? Super pertinente, super pertinente. Realmente, o consumo de cálcio ele é muito importante da gente revisar durante as consultas, conversar com o paciente, como é que está o consumo alimentar de cálcio, então de alimentos que são ricos nesse nutriente, principalmente são o leite e os derivados de leite. Então, seria principalmente leite, queijo e um pouco também o iogurte. Então, a recomendação que a gente tem para pacientes adultos seria por volta de 1.200 miligramas de cálcio todos os dias. E isso pode ser consumido na forma de alimento ou na forma de suplemento. Lógico que a fonte alimentar, ela é a fonte preferível. Ela tem um sabor melhor, ela tem um melhor custo e ela também tem uma melhor segurança. A gente tem estudos de pacientes que ingeriram doses excessivas de suplementos de cálcio e tiveram problemas cardíacos. Então, a gente deve, ao prescrever, e às vezes é necessário prescrever a suplementação de cálcio, ter o cuidado de adequar esse suplemento de cálcio à ingesta do paciente. Então, para um adulto não precisar de suplemento de cálcio, ele deve consumir pelo menos 3 porções, sendo que uma porção seria um copo de leite ou então uma fatia de queijo. Então, seria 2 copos de leite, uma fatia de queijo, ou o contrário, para ele ingerir a cada dia, todos os dias. Pode, inclusive, ser leite de soja, não tem problema. E o tipo de queijo também não costuma fazer tanta diferença, né? Uma fatia média já é o suficiente, né, para funcionar como uma porção. Só que alguns pacientes não gostam desse paladar e não se dispõem a fazer o uso do cálcio regularmente. Nesse caso, é importante, principalmente em mulheres que estão na perimenopausa, né, que já estão próximos ali da menopausa ou que já tiveram a menopausa, que a gente faça essa reposição. Mas, na verdade, um dos principais estudiosos de osteoporose fala que a osteoporose é uma doença pediátrica. Então, o consumo de cálcio ao longo da vida, ele é muito importante. Para além das fontes de leite e derivados, né, de laticínios, a gente também tem as fontes através de folhas verdes escuras, como, por exemplo, couve. Mas a porção, para dar o equivalente a um copo de leite, é muito grande, são 3 xícaras de couve, por exemplo, ou de brócolis. Então, é difícil a gente conseguir suprir a necessidade de cálcio só com esses vegetais, mas eles podem sim auxiliar. Então, respondendo a pergunta, a reposição de cálcio, ela tem seu papel no caso de pessoas que não se dispõem a fazer a ingesta alimentar suficiente.
né? Seja na prevenção ou mesmo no tratamento da osteoporose. E no caso da vitamina D, as fontes alimentares são muito escassas e fora da nossa realidade, né? Cavalinha, que é um tipo de peixe, salmão com um consumo praticamente diário, não é muito próximo do que costuma ser a nossa alimentação aqui nessa região. Principalmente se fosse o salmão de águas, o salmão selvagem, né? Que não seja de cativeiro, tem uma melhor quantidade de vitamina D, então é meio fora da nossa realidade. A fonte principal de vitamina D seria, então, através da exposição ao sol. Mas também, da mesma forma, nem todos os pacientes se dispõem a expor ao sol. Então, nesse caso, ou podem, né, se expor ao sol, por exemplo, transplantados renais têm maior risco de câncer de pele. Então, nesses casos específicos, é bom sim que a gente reponha a vitamina D para esses pacientes, né? Então, o cálcio e a vitamina D podem ser de fontes naturais, seja alimentação ou exposição ao sol, mas quando o paciente não deseja ou não pode, né, ter essas fontes naturais, a reposição ela é importante, tanto na prevenção quanto no tratamento de osteoporose. E quando você fala sol, está valendo aquela máxima até às 10 da manhã e depois das 4 da tarde? Como é que é? Então, Samuel, olha que difícil. Porque se eu trago a sua mãe que é É claro que ela vai falar isso. Né? Ela fala que sim, que é importante, mas o cuidado deve ser tomado, né? Mas vale essa máxima mesmo, até às 10 da manhã? Quem sou eu para contradizer minha mãe, né? Não, é o seguinte, a gente precisa para a vitamina D de radiação, realmente, que é o que os dermatologistas não gostam, né? Porque essa radiação vai transformar o colesterol que a gente tem na pele num metabólito que, no final das contas, vai virar a vitamina D ativo, que é a que tem as suas ações mesmo de absorção do cálcio que a gente ingere, suplemento ou alimentar, e a deposição dele nos ossos. Então, o que a gente recomenda? A gente recomenda que o paciente exponha sem protetor solar, aí é as dermatologistas, né? Alguma região do corpo que ele não tem costume de expor ao sol. Então, é lógico que a gente não vai recomendar que o paciente exponha o rosto, porque vai dar muita mancha, vai aumentar o risco, por exemplo, de câncer de pele. Então, alguma região que ele não tem costume de expor, às vezes as costas, às vezes a coxa, o abdômen, né? E aí, por meia hora, ele exponha a luz solar. Bacana. Essa questão do sol é muito... eu não sei se eu posso falar o termo polêmico ou contraditório, né? Uhum. Ele é necessário, mas ao mesmo tempo tem que ter o cuidado. Né? Podemos por tudo na medida certa, né? Olha aqui, vamos tentar ajudar aqui a Paula do bairro Bela Vista? Claro. Essa é a participação ao vivo que a gente está contando aqui com todo mundo. Já temos aqui várias perguntas. Ai, que bom. Olá, boa noite. Eu tenho tireoide, faço uso aqui do medicamento. Ela falou aqui o nome do medicamento, né? Não precisa da gente citar. Uhum. Eu tenho que tomar pro resto da minha vida, mesmo a minha tireoide estando normal? Tem alguma alimentação que faz mal à tireoide? Ou alimentação... ou não, a alimentação pode ser normal? Paula, do bairro Bela Vista, e a médica Aisha responde pra gente. Ô, Paula, obrigada pela pergunta. Então, pelo medicamento que você falou, você colocou ali uma marca de hormônio tiroidiano, né, de levotiroxina, você tem hipotiroidismo. E aí, quando a gente tem falta de hormônio tiroidiano, o que o seu remédio faz é ser o próprio hormônio tiroidiano, é repor realmente o que está faltando para você. Existem alguns casos de reversão do hipotiroidismo, mas infelizmente é raro, mas bem raro mesmo. Então, às vezes os seus níveis hormonais estão normais, mas é porque você está usando o hormônio tiroidiano. O que você pode conversar com o seu médico seria que se a sua dose for bem baixinha, vocês podem ir tentando tirar, né, diminuir a dose ou mesmo suspender e depois de um mês, por exemplo, fazer uma nova dosagem para ver se é possível essa suspensão. Lembre-se que você deve estar com uma contracepção bem segura, porque é inadequado engravidar com hipotiroidismo descompensado. Em relação à alimentação, a gente sabe que para a tireoide funcionar, a gente precisa de iodo na alimentação, então é importante usar sal que contém iodo, né? O sal iodado é esse sal comum que a gente usa mesmo. E em relação à alimentação, excesso de soja poderia até prejudicar de alguma forma, mas na nossa cultura a gente não costuma consumir nessa quantidade. Existe um tipo de mandioca que eles consomem na África, mas também não é da nossa realidade. Então, para a nossa realidade, em relação à alimentação, seria apenas consumir sal que tenha iodo, né? Existem alguns sal rosa aí que não tem iodo, e o resto da alimentação é normal. Olá, Samuel, boa noite. Estou aqui conferindo a amostra grátis. Estou acima do peso. Já fui em 2 profissionais da nutrição, não consegui nenhum resultado. Sou uma pessoa muito ansiosa, sou muito estressada.
O que eu devo fazer e se essa ansiedade e o estresse pode atrapalhar? Aline, de São Sebastião do Oeste. Um abraço a todos da nossa querida vizinha São Sebastião do Oeste, acompanhando ao vivo a Amostra Grátis da Saúde. Deu para pegar aqui? Deu, claro. Aline, muito obrigada pela sua pergunta. A sua queixa, ela é frequente nos nossos atendimentos. Eu ia falar para você consultar, mas você não mora aqui, acho que fica um pouco mais difícil. Então, se você já está acompanhando com o nutricionista, talvez uma opção boa seja fazer uma equipe para te acompanhar, porque emagrecimento realmente é muito difícil. Sinceramente, das patologias que eu acompanho, é a mais difícil, porque depende muito, mas muito mesmo, de uma consistência no acompanhamento por parte do paciente. E as modificações que a gente pede, que a nutricionista pede, não são fáceis de estabelecer e de manter. Então, o que eu te sugeriria seria o seguinte: primeira coisa, mantenha o acompanhamento com a nutricionista, deixe consultas frequentes, pelo menos uma vez por mês, de preferência de 15 em 15 dias. Procure um endocrinologista, né, que possa te acompanhar também, talvez tenha indicação de algum medicamento que possa te ajudar. Procure um educador físico para que você faça atividade física e pelo menos barre o ganho de peso e ajude um pouco a perder peso também, com alguma atividade física que seja adequada. E o que você mesmo deu a dica, algum profissional da saúde mental, possivelmente um psicólogo, para poder te acompanhar, né? Se você está percebendo que a ansiedade está associada ao ganho de peso, a gente tem que tratar a ansiedade, senão não vai ter um bom resultado, né? E às vezes com a terapia e muitas vezes com medicação associada, né? Então eu acho que é a equipe multidisciplinar talvez que esteja faltando na sua vida. Muito bem, nós temos mais uma pergunta feita pela produção do programa Amostra Grátis da Saúde. Eu vou pedir ao Lucas que coloque para a gente, para que a médica possa responder. Vamos lá. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos da TV Candidez. Aqui é o Arley Tavares. Acompanho sempre o Amostra Grátis e gostaria de perguntar à médica Aisha Aguiar quando um pai deve procurar um endocrinologista quando ele perceber que a taxa de crescimento do seu filho está abaixo do esperado. Se há algum procedimento, se ele deve procurar um médico já de imediato e o que a médica tem para nos falar sobre esse assunto, principalmente para os pais que têm essa necessidade com seus filhos. Um abraço aí para o Arley e a médica Aisha responde para a gente. Obrigada, Arley, pela sua pergunta. Essa é uma grande preocupação dos pais, né? Geralmente eles vão observando as outras crianças da sala e às vezes começam a ficar assim um pouco ansiosos em relação ao crescimento. Às vezes é uma criança que faz esporte, eles gostariam que tivesse mais estatura para ajudar no esporte. Então, o que a gente precisa de uma medida objetiva? A principal forma de avaliação do crescimento são medidas seriadas da altura e do peso. E aí, geralmente, isso é feito, pode ser feito pelo endocrinologista, mas geralmente isso é feito na puericultura, com o pediatra, né? Então, essas consultas regulares com o pediatra vão ser úteis para que ele mesmo identifique quando existe alguma alteração no crescimento, né? Ou até para o paciente trazer durante a consulta com o endocrinologista para a gente poder ter uma noção de como que vem sendo esse crescimento. Então, como que a gente avalia a baixa estatura? Tem baixa estatura relacionada a várias coisas. A primeira coisa é você correlaciona ao próprio crescimento da criança, por isso que são importantes essas medidas seriadas. Então, tem aquelas curvas de crescimento, inclusive no cartão de vacina, por exemplo, e a gente vê o ritmo que a criança tem crescido, a velocidade que ele tem crescido. Então, se ele está numa curva e de repente cai, quer dizer, a velocidade de crescimento dele cai, é um sinal de alerta. Pode ter alguma patologia por detrás. E, além disso, se ele vai crescendo muito abaixo do que é a média para aquela população, né? A gente usa as curvas da Organização Mundial de Saúde, também pode ser sinal de alguma patologia. E aí, a partir daí, a gente vai fazer um rastreamento amplo. Podem sim ser problemas hormonais, como por exemplo deficiência de hormônio tiroidiano ou excesso de hormônio glicocorticoide, né? Seja inclusive com o uso de prednisona ou mesmo tumor produtor, ou deficiência de hormônio de crescimento, pode, mas a gente não deve deixar de descartar outras patologias, por exemplo, doença celíaca, aquela do glúten, né? Aí pode fazer com que o paciente não absorva os nutrientes que ele está ingerindo e com isso não cresça. Doença cardíaca, doença respiratória, doença renal, então a gente faz um rastreamento
rastreamento bem amplo. E aí, o que estiver provocando essa deficiência no crescimento, aí sim a gente tem como saber como atuar e como tratar aquela patologia que é a causa da baixa estatura. Muito bem, antes de chamar o nosso próximo intervalo, deixa eu mandar aqui um abraço para Elisete, do bairro Cidil. Ela mora aqui na rua Mato Grosso, está mandando aqui um abraço para você. Ela é mulher aqui do Anderson Cabeleireiro. Um grande abraço para o Anderson, lá da rua Bahia. Ô, Elisete, um grande abraço para você aqui pelas palavras elogiosas à médica Aisha, né? E ao nosso programa, o Amostra Grátis da Saúde. Um abraço, Elisete. Muito obrigado aí pela sua mensagem. Um abraço também para o Anderson, cabeleireiro aqui em Divinópolis. É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa ao vivo. Está de volta a Divinópolis, a Relojoaria do Dedé. Consertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Esta é a Construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência, em todas as fases do empreendimento. Da venda após venda. São 18 anos, mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo. Aqui trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini, confiança e tradição. Informações 3221-8332. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Está de volta a Divinópolis, a Relojoaria do Dedé. Consertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. Muito bem, de volta ao vivo, nesta terça-feira é 9 de abril. Eu sempre gosto de falar a data porque para mostrar que nós estamos ao vivo, são 21 horas e 30 minutos. Você pode continuar mandando a sua pergunta. A gente está recebendo hoje a médica Aisha Guiar Moraes. Deixa eu dar aqui mais um toque sobre corrida. E no dia 4 de maio, me enviou uma mensagem o colega Ramon Barreto. Vai acontecer a corrida Crazy ou a corrida louca, que na verdade de louca não tem nada, é mais uma animação muito grande para toda a família. Obstáculos infláveis gigantes em Belo Horizonte. Então a gente sempre gosta de dar essas dicas. É uma corrida divertida, bastante animada. 4 de maio, sábado, a partir de 8 da manhã, em Belo Horizonte, na região da Pampulha. Bem próximo ali ao Mineirão, a Lagoa da Pampulha. Então, portanto, no dia 4 de maio, Corrida Crazy, toda a família, mais conhecida como a Corrida Louca. Um grande abraço para toda a equipe. Muito obrigado aí ao Lucas por ter colocado essas imagens para a gente aí. Fica, portanto, a dica para quem gosta de correr em Belo Horizonte, onde são oferecidas, evidentemente, onde são oferecidos vários eventos. Hoje eu conversei com o médico Alexandre Nonato, que esteve conosco aqui no mês passado. Ele é médico angiologista, falou sobre a questão da longevidade humana. Vai acontecer na próxima quinta-feira, depois de amanhã, dia 11 de abril, uma palestra sobre resgate para a vida longa e saudável. E nesse encontro que eu estive hoje com o Alexandre Nonato, ele comentava da repercussão da sua entrevista aqui na TV Candidez, que foi bastante positiva. Ele falava dessa palestra e a gente gravou um vídeo com ele. Boa noite, Alexandre Nonato. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a vocês de casa que acompanham o programa Amostra Grátis. É uma satisfação estar aqui com vocês nesses breves momentos. E eu gostaria de esclarecer sobre a nossa próxima palestra, que vai ser dia 11.
ela vai versar sobre as questões em qualidade de vida e o que nós podemos fazer para prolongar e manter a nossa saúde dentro de um contexto de uma longevidade saudável. Porque o que acontece é que nós frequentemente estamos vendo nas mídias sociais, na internet, informações desencontradas, tanto de nutrição quanto de atividade física, e nós não sabemos exatamente em qual informação confiar, o que é confiável, o que não é, em termos de nutrição, atividade física e reequilíbrio hormonal de minerais, elementos, vitaminas. Então é exatamente isso que nós queremos esclarecer nessa palestra. Quais as informações que nós temos, o que é ciência e o que não é ciência hoje, e em especial para esclarecer as dúvidas das pessoas que lá comparecerem. Um grande abraço a todos e quem puder comparecer, será uma grande honra estar com vocês. Portanto, aí a palestra no próximo dia 11, no auditório, bem localizado aqui na Praça da Catedral. Praça da Catedral 256. Resgate para a vida longa e saudável. Muito bem, de volta com a nossa entrevista ao vivo, a gente está recebendo hoje com muito prazer a Aisha Guiar Moraes. São muitas as perguntas. Vamos tentar falar aqui, antes da gente fazer as perguntas sobre a tireoide, o que é a tireoide? Sim. Bom, a tireoide é uma glândula que a gente tem na parte de baixo do pescoço no formato de borboleta, como se fosse uma gravatinha borboleta. E aí essa glândula, ela vai produzir os seus hormônios que vão dar um ritmo para o nosso organismo. Níveis aumentados, ritmo muito acelerado, insônia, agitação, perda de peso, né? Tremores, diarreia e, se tiver deficiência de hormônio, ritmo lento, depressão, constipação intestinal, ganho de peso, inchaço, né? Então, os níveis hormonais, como você comentou no início, é muito importante que eles estejam equilibrados. Quando não estão, a gente está aí como endocrinologista para ajudar a voltar aos eixos. Muito bem. Sim, achei a pergunta. Olá, boa noite. Pessoa que não se identificou, mas mandou a pergunta, eu vou fazer. É possível mudar a voz com o uso de hormônio? É possível, inclusive de forma irreversível. Então, quando a gente oferece hormônio masculino, né, para a mulher, isso aí pode fazer com que a voz dela mude de forma irreversível. E aí é um cuidado, né? A gente não recomenda o uso de anabolizantes, né? Para quem usa anabolizantes, realmente a voz pode se modificar e não voltar mais para aquele tom feminino. Para pacientes que procuram a gente para atendimento de transexualismo, né? Então, a gente também pede que o paciente tenha uma boa avaliação para que haja segurança no diagnóstico, porque no caso de um homem trans, né, se a gente der hormônio masculino para uma pessoa que nasceu com o corpo de mulher, né, realmente a voz pode não voltar. E seria muito indelicadeza eu perguntar por que um transexual vai pedir ali o hormônio masculino? O que o hormônio masculino vai ajudar nele ali ou vai contribuir? Não sei nem se você pode entrar nessa área e responder. Claro, tranquilo. A gente já teve várias aulas lá na faculdade, é um tema que interessa, é um tema atual. Já que você acabou de dizer, né, aqui que você trata de transexuais. Trato, sim. E por que eles pedem esse tipo de hormônio? Então, a primeira parte do tratamento é uma avaliação psicológica, para ver se realmente existe esse diagnóstico, né? Tem algumas pessoas trans que não gostam que fale como diagnóstico, mas realmente o SUS só permite o tratamento tendo um código de doença, né, um CID. Então, a pessoa que tem essa afecção, né, ela não se sente confortável com o sexo de nascimento, né? Então, ela é uma mulher, por exemplo, que nasceu num corpo de homem. Então, ela se sente como mulher. E aí, o que a gente vai ajudar com a terapia hormonal é que não haja tanta incongruência, para que a forma como ela se sente se represente na maneira com que o corpo dela se apresenta. Então, uma mulher trans, a gente vai oferecer hormônio feminino. E um homem trans, a gente vai oferecer hormônio masculino. E aí tem várias implicações, existem alguns riscos, pode ser necessário também intervenção cirúrgica, alguns pacientes optam por isso. É um tratamento para ser feito assim com bastante cautela, mas que dá para ser feito com segurança. Agora há pouco eu falei da Elisete, que é a esposa lá do meu amigo Anderson, cabeleireiro, lá da Rua Bahia, né? E ela mandou aqui uma pergunta para você. O que pode acontecer se uma pessoa parar de usar o remédio de hipotireoidismo? A minha mãe simplesmente parou de usar.
Muito obrigado e mais uma vez parabéns aí pela amostra grátis da saúde. Obrigado para você, Elisete. Um grande abraço para o casal aí simpático. Obrigada, Elisete. Então, alguns pacientes que fazem tratamentos crônicos, às vezes se cansam do tratamento e deixam de usar o hormônio tiroidiano. Mas se a pessoa estiver precisando desse hormônio e não usar, ela vai ter os sintomas de hipotireoidismo. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, o colesterol pode subir, a prolactina pode subir, ela pode ter ganho de peso, retenção de líquido, né? Problemas cardíacos, né? O coração pode não bater com a força com que ele deveria bater, o intestino pode prender, pode acontecer demência, pode acontecer depressão. Então, a pessoa que realmente precisa do hormônio tiroidiano, ela vai sentir muita falta quando ela suspende. Então, se a sua mãe suspendeu, o que eu recomendaria? Fazer novos exames, para ver se realmente ela estava precisando, para ver se realmente o TSH teve uma elevação.